de confessar a Cristo como único e suficiente Salvador. Acompanhe então a leitura desta porção da Santa Escritura, Neemias, capítulo 6. A palavra de Deus nos diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem e o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta do teor seguinte: entre a gente se ouviu, Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles, e pusesses profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que eu inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. E acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles. Pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Quero convidar você a mais um momento de oração, suplicando a Deus que prepare o nosso coração para a exposição da Santa Escritura. Curve a sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Meu Senhor, em nome de Jesus,
nosso amado Senhor e Redentor, sumo sacerdote no teu altar, único mediador entre Deus e os homens. É por ele, pela perfeição, substituição do seu sacrifício, que nos achegamos a ti, meu Senhor, para bendizer-te por tua grandeza, por tua soberania, por teu poder, pela forma como reges e domina sobre tudo e todos, como o Senhor é bondoso, como o Senhor é fiel, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é longânimo. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu Filho bendito, prepare-nos agora para ouvirmos a tua voz, que Cristo, em seu ofício profético, pelo Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, fale ao coração do teu povo, edifique e fortaleça a tua igreja e chame a um relacionamento pactual pelo chamado eficaz, aqueles por quem Cristo morreu. Que a Escritura seja o objeto da nossa atenção e que Cristo fale a nossa vida para que Ele mesmo seja exaltado e glorificado. Em nome dEle nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos e amigos, nós concluímos hoje a nossa primeira escola bíblica de férias virtual na história da Igreja Presbiteriana de Campo Formoso. O tema tratado foi Mãos à Obra, e o principal personagem da nossa EBF foi Neemias. As oficinas de criatividade, atividades, brincadeiras, buscaram conferir visibilidade ao esforço, compromisso e piedade de Neemias. Já a oficina de história tratou de 4 temas que revelaram a dedicação e a perseverança deste servo de Deus. As professoras Eliane Bispo, Adriana Oliveira e Luciane Lordelo abordaram os temas chamado, disposição, perseverança e restauração. Meus queridos irmãos, o livro de Neemias foi produzido por volta da primeira metade do 5º século, do período que antecedeu a era cristã. É possível que o compilador desta obra tenha sido Esdras, definido como escriba. Ele fez uso de cartas produzidas em aramaico, bem como um decreto real, como parte desse compêndio da literatura judaica. É possível, meus irmãos, identificar através da leitura desta literatura, ou seja, o livro de Neemias, a reconstrução do templo em Jerusalém como parte da redenção do povo da aliança. É possível ainda perceber a necessidade do engajamento da igreja no processo de redenção. Nós percebemos ainda o valor das Escrituras como bússola da vida e meio para o reavivamento do povo de Deus. Como lido há pouco, a primeira seção do texto, que é objeto da exposição da mensagem nessa noite, revela o esforço dos inimigos externos para dificultar o processo de reconstrução dos muros da cidade. Perceba comigo, versos do 1 até o 3 de Neemias, capítulo 6, o que o texto diz. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse fosse ter convosco. Meus queridos, percebam que no verso 1, que as obras da reconstrução dos muros e, consequentemente, da defesa da cidade estavam prestes a serem
concluídas. Isso despertou a indignação de 3 inimigos externos do povo da aliança. São eles Sambalate, Tobias e Gesem. Veja agora nos versos 2 e 3, que 2 deles, Sambalate e Gesem, armam uma emboscada para Neemias, convidando para o encontro nas aldeias no vale de Ono. Contudo, Neemias percebeu que eles queriam lhe fazer mal. Nós já sabemos, efetivamente, à luz da própria revelação especial, meus queridos irmãos, quem de fato foi Neemias. Contudo, pouco, aliás, muito pouco, nós conhecemos acerca desses 3 homens. Então é importante conhecê-los para identificar o poder da influência e daquilo que eles estavam tentando naqueles dias. Eu começo dizendo para você que Sambalate foi um homem influente, tanto do ponto de vista econômico, social, como religioso. Meus irmãos, ele era aparentado com Eliasibe, cuja filha entrou na família do sumo sacerdote através de um casamento misto, e nós vemos isso em Neemias capítulo 13, verso 28, pois a escritura nos diz assim: um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que afugentei de mim. Meus irmãos, as evidências externas também indicam que Sambalate foi um político influente. Há um documento que data de 38 antes da era cristã, que informa que Sambalate foi governador em Samaria. Então nós já sabemos do poder de influência de Sambalate, mas precisamos conhecer quem foi efetivamente Tobias. E eu quero informar para você que esse personagem de nossa mensagem foi também alguém de muita influência. Seu nome está associado a uma família poderosa em Amon, onde exerceu um cargo elevado entre os amonitas. Mas não para por aí. Nós precisamos de conhecer também quem foi Gesem, o arábio. E há claras evidências que o poder e influência de Gesem superou em muito as influências de seus comparsas. Meus irmãos, seu nome aparece em um vaso de prata doado a uma deusa egípcia séculos mais tarde. É importante que saibamos que ele também reinou sobre uma liga de tribos árabes e que exerceu controle sobre Moabe e Edom, vizinhos próximos de Judá. Meus queridos, vocês conseguem perceber o tamanho da luta travada por Neemias, este servo de Deus, como instrumento do Senhor, que desejou conceder dignidade ao povo da aliança? Meus irmãos, diante da emboscada engenhosamente articulada pelos inimigos, a sabedoria e resposta de Neemias são percebidas no final do verso 2. Veja que o texto nos mostra que Neemias percebe que há uma emboscada contra ele, e quando então ele é convidado a se deslocar e a se encontrar com aqueles homens, o texto nos mostra que Neemias, verso 2, tem a percepção de que eles intentavam fazer-lhe mal. Contudo, o verso 3 nos mostra, pela expressão textual, a resposta, a declaração do compromisso de Neemias ao seu chamado. Ele diz: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Meus queridos irmãos, de fato, Neemias estava imbuído da consciência do seu chamado para aquele trabalho. Ele estava consciente também da importância da obra que ele estava realizando como um reformador. Ele sabia que havia uma oposição externa e que tinham pessoas que estavam insatisfeitas com aquilo que o Senhor estava realizando naqueles dias. Por isso, então, essa expressão, estou fazendo grande obra, é traduzida em outras versões como
tenho trabalho importante em mãos, ou tenho uma tarefa enorme a executar. Meus queridos, de fato, os homens fortes e destemidos, quando exigidos por diversas circunstâncias a deixarem seu posto, são ainda mais fortalecidos na sua consciência e no seu dever. Os convites à imprudência, ao pecado ou distrações jamais poderão retirar os verdadeiros servos de Deus da execução de uma missão preciosa e importante. É importante, então, pensarmos que, de fato, Neemias estava consciente de que Deus queria usá-lo para restaurar a dignidade do seu povo, de que Deus queria usá-lo para enfrentar os inimigos externos. Daí, então, esta declaração: eu não posso me distrair, eu não posso deixar esta obra, eu estou fazendo grande obra. Contudo, o texto segue, e os versos do 4 ao 9 revelam que, não obstante a resistência de Neemias, os seus algozes permaneceram firmes no propósito de dificultar a conclusão da obra iniciada. Veja agora, Neemias capítulo 6, verso 4, a Escritura diz assim: 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Meus queridos, percebam que há uma mudança aqui na estratégia dos algozes de Neemias. Percebam que após a chamada inicial, eles lhe encaminham mais 3 vezes o mesmo convite, e a ideia era de tentar vencer Neemias pelo cansaço ou até mesmo pela insistência. O texto diz que 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, e Neemias então responde: eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Meus queridos, esta de fato é uma estratégia de Satanás. E para você conhecer de uma forma científica o que de fato esses homens estavam tentando contra aquele servo de Deus, e é melhor você aprofundar a leitura, por exemplo, naquilo que a ciência trata como a síndrome do pica-pau. A ideia da síndrome do pica-pau, e você pode procurar na internet e depois fazer uma leitura sobre isso, traz o conceito de criar um ciclo de discussões tóxicas, nos quais os mesmos argumentos são repetidos sem nenhum avanço que promova um diálogo construtivo a bem da comunidade. E é exatamente isso que os algozes, os inimigos de Neemias, os inimigos externos, estão fazendo. A estratégia, então, é mais uma vez mudada. E Sanbalate agora passa de um investimento, de martelamento da mente de Neemias, tentando levar à exaustão mental aquele servo de Deus, para uma exposição pública. Ele envia um moço portando uma carta com o seguinte teor. Veja agora Neemias capítulo 6, versos 6 e 7. 5 diz: então Sanbalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Do teor seguinte, veja o teor da carta que Sanbalate mandou a Neemias. E é uma carta pública. Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz, que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E pusestes profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Meus queridos irmãos, Sanbalate estava convencido de que essa nova estratégia para impedir o avanço da obra de Deus não falharia. A malignidade do seu coração agora desejava ardentemente criar boatos e propagar fofocas em torno de Neemias, expondo agora publicamente como alguém leviano.
Veja comigo no registro textual, o teor da fofoca, verso 6, ele diz: entre a gente se ouviu, e Gesem diz, e segundo se diz, e ele usa a expressão no gerúndio, dizendo, é como se houvesse pessoas criando boatos acerca do caráter e da personalidade de Neemias, tentando então diminuir o caráter e a obra que aquele homem de Deus estava realizando naqueles dias. Depois de propagar os boatos, com o fim de estabelecer a fofoca em Jerusalém, ele passa a amedrontar Neemias, tocando terror, literalmente. Veja, após a circulação da carta e a criação das fofocas e dos boatos, ele ainda diz: ora, o rei ouvirá isso segundo essas palavras. Meus queridos irmãos, percebam que a estratégia de Sanbalate de expor Neemias, colocando palavras nos lábios do reformador, veja, é como se Neemias fosse o autor da narrativa contida no próprio teor da carta. Meus queridos, esse comportamento de Sanbalate é o que conhecemos hoje no ambiente de trabalho como assédio moral, cujo conceito é de expor alguém a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas. Neemias, contudo, conservando seu padrão de integridade ética, moral e espiritual, rejeita mais uma vez o convite de Sanbalate, quando diz: vem pois agora e consultemos juntos. Vejam então, meus irmãos, a resposta do reformador, versos 8 e 9 de Neemias capítulo 6, a escritura diz: mandei dizer-lhe, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, tudo teu coração é que o inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Meus queridos, vejam que a estratégia de Sanbalate era literalmente de atemorizar. É isso que o texto nos traz aqui como informação. A sua ideia era causar espanto, era aterrorizar Neemias e aqueles que estavam compromissados e aliançados com a construção dos muros da cidade. Eles achavam que com tal postura, Neemias e seus companheiros abandonariam o trabalho, isso porque não compreendiam o poder da oração. A proporção que Neemias escuta o teor da carta, que o expõe publicamente, nós temos então aquilo que nós definimos como uma das orações mais rápidas registradas na Escritura. O texto diz que após receber o teor da carta e tendo conhecimento de que havia pessoas que estavam expondo o caráter de Neemias, Neemias então faz uma oração dizendo: agora pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Meus queridos irmãos, de fato, esta é uma das orações mais rápidas da Escritura, e ela consiste em uma resposta bíblica ao desestímulos. O que nós temos da parte de Sanbalate, de Tobias e de Gesem é uma proposta de desestimular o avanço da obra. E nós encontramos aqui no registro textual a informação de que havia uma expectativa em torno disso, já que o texto diz: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará, afirmavam os inimigos de Neemias. Neemias, contudo, orou: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Meus queridos irmãos, a segunda seção da passagem, então, nós podemos defini-la como inusitada, para não dizer dramática. A Escritura nos mostra que, diante da exposição externa para reconstruir os muros, Neemias resolve fazer o que todo crente piedoso faria. E ele vai então procurar um profeta para se aconselhar, cujo nome era Semaías, e ele estava em sua casa. Então veja que até o versículo 9 de Neemias capítulo 6, nós temos a exposição
da primeira dificuldade enfrentada por Neemias, que é a dificuldade externa. Mas agora ele vai enfrentar uma dificuldade muito maior, e ele busca se aconselhar com um profeta que estava em Jerusalém, e o texto vai nos mostrar isso a partir do versículo 10 e até o versículo 14 de Neemias capítulo 6. Acompanhem comigo aí a leitura dessa porção da Escritura. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate subornaram. Para isto subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de infamar e de me vituperar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Meus irmãos e amigos, percebam que o texto afirma que Semaías estava encerrado, e a ideia aqui é de que ele estava cumprindo um isolamento social em decorrência de alguma impureza cerimonial ou ritual. Mas o que nos chama a atenção aqui é a aparente piedade do profeta. Neemias, angustiado pela oposição externa, por aquilo que Gesem, Sambalate e Tobias estavam fazendo, e sabendo que os profetas eram homens que tinham o conhecimento da Escritura, e que tinham uma vida íntegra e piedosa, e que viviam para promover a glória de Deus pela própria exposição da Escritura, compreende que procurar um deles seria a solução para o seu problema. Mas o texto vai nos mostrar que esse profeta, ele revela uma aparente piedade, e sob o pretexto de proteger Neemias dos desafetos dos seus algozes, ele o convida para um lugar de refúgio, e o lugar de refúgio é o templo em Jerusalém. Então veja, verso 10 diz, o profeta Semaías chama Neemias e diz: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Meus irmãos, nos chama a atenção aqui a resposta e reação de Neemias frente às habilidades malignas do profeta. Primeiro, observe que o profeta antecipa uma sentença de morte para Neemias, afirmando que os seus algozes o matariam à noite. E diante de uma situação como essa, meus queridos irmãos, é natural que algumas pessoas entrem em desespero. Neemias, contudo, se reinventou, e a razão disso é que sua mente encontrava-se encharcada das Escrituras, e é ela que nos ensina que o justo não se atemoriza de más notícias. E Neemias então lembra do Salmo 112, versículo 7, mas em segundo lugar, meus queridos irmãos, Neemias foi salvo da morte pelo conhecimento teológico. Veja que sua resposta à proposta desse profeta que havia sido subornado revela um misto de ironia e conhecimento profundo da boa teologia. Ele diz: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Neemias capítulo 6, versículo 11. Meus queridos, Neemias tinha consciência que a violação da lei de Deus consistia em morte. Neemias tinha consciência pelo conhecimento dos oráculos santos de Deus, e sabia muito bem que Semaías estava promovendo uma cilada, e queria lhe levar exatamente para o local onde ele seria
fulminado, onde ele teria a sua vida ceifada dessa condição. O livro da lei, em Números capítulo 18, versículo 7, nos ensina isso. Mas, meus queridos, em terceiro lugar, Neemias revela ainda a sensibilidade espiritual para compreender a vontade de Deus, e ele percebe que o Senhor não havia enviado o profeta. Verso 12 de Neemias 6 diz: então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias, Sambalate o subornaram. Por fim, meus irmãos, Neemias ainda revela consciência vocacional. Ele sabia que se caísse em pecado, todo o projeto de Deus sobre a vida da nação seria prejudicado. Daí a convicção de que o suborno recebido pelo profeta tinha o objetivo de fazê-lo pecar e assim expô-lo como alguém ruim e reprovado espiritualmente. É isso que indica as palavras infâmia e vitupério aqui. Meus irmãos, o texto mostra ainda que o profeta não agiu sozinho. Veja que na oração de Neemias há a menção do nome de pessoas que estavam maquinando mal contra ele. Eu fico pensando que essa foi de fato a maior dificuldade de Neemias, porque geralmente nós, como povo de Deus, estamos preparados para os inimigos externos. A grande dificuldade é quando nós encontramos o inimigo dentro da própria casa de Deus, pessoas que querem reter o trabalho, pessoas que querem impedir o avanço da obra, pessoas que não querem que a obra da redenção seja consumada. E é exatamente isso que nós temos aqui, uma legião de pessoas que estão de alguma forma se opondo à reconstrução dos muros em Jerusalém. De fato, somente as pessoas desprovidas da consciência dos atributos de Deus e da forma como Ele age para estabelecer a sua vontade soberana, podem se levantar contra os seus desígnios. A lista apresentada por Neemias apresenta uma conspiração externa e interna e evidencia resistência à reconstrução dos muros, além de Sambalate, Tobias e Gesem, que se opõem à reconstrução dos muros e revelam a resistência natural do mundo ao avanço da igreja. Temos também em Semaías, na profetisa Noadias e nos demais profetas que não tiveram seus nomes revelados aqui, a triste e lamentável realidade que afeta a igreja no desenvolvimento da missão, a oposição muitas vezes encontrada dentro dela mesma. Meus queridos irmãos, de fato, isso não é algo antigo. Quando nós olhamos e nos debruçamos sobre a revelação especial de Deus, e de forma especial sobre o cumprimento do plano da redenção, o desenvolvimento do plano da redenção, nós percebemos isso muito claramente, como nos dias do Senhor Jesus e do próprio apóstolo Paulo. Nós percebemos que falsos líderes religiosos eram os inimigos mais determinados e inescrupulosos dos verdadeiros servos de Deus. É importante lembrar que foi do próprio colegiado dos apóstolos que o traidor foi levantado. Se você abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 20 até o versículo 25, você vai perceber que Jesus encontrou resistência exatamente dentro do colegiado dos apóstolos, e foi Judas, um dos 12, que o traiu. Mateus capítulo 26, verso 20 ao 25 diz: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu
os dissestes. Meus queridos irmãos, as 13 cartas do apóstolo Paulo revelam uma quantidade significativa de pessoas infiltradas na missão, que causaram muitas angústias e dores ao apóstolo Paulo. Em uma de suas cartas a Timóteo, o apóstolo fala de Demas e também de Alexandre, duas pessoas que no âmbito da igreja tornaram-se empecilhos ao avanço do trabalho. Se você abrir a sua Bíblia, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 9 e 10, e também o verso 14, você vai perceber que efetivamente essa oposição pode se levantar dentro do arraial. Paulo disse a Timóteo, segunda carta, capítulo 4, versos 9, 10 e 14, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Meus queridos, é importante, diante da experiência de Neemias, de Paulo e do Senhor Jesus Cristo, compreender que os obstáculos são naturais e necessários no avanço da obra de Deus. O que nós não podemos é recuar, o que nós não podemos é nos acovardar. Nós precisamos de compreender o que é que Jesus quis ensinar quando disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. De fato, eles são os meios que o Senhor usa para se revelar, e eles são os meios que o Senhor usa para revelar a essência de duas plantinhas muito parecidas, mas bem diferentes na constituição. O Senhor Jesus ensinou como lidar com o joio e o trigo no âmbito da igreja, e Mateus, em seu evangelho, registrou essa fala. Veja, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24 e até o versículo 30, a Escritura diz: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Meus queridos irmãos, a passagem então se encaminha para o final, e a última sessão de Neemias capítulo 6 nos oferece a seguinte narrativa. Veja agora, volte a sua Bíblia em Neemias capítulo 6, a partir do versículo 15 e até o versículo 19, caminhando para o final da mensagem, pois a Bíblia nos diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele
Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Meus irmãos, a passagem se encerra com a informação da conclusão da obra. Os muros foram reconstruídos no mês de Elul, ou seja, no 6º mês do calendário judaico. A passagem se encerra com o tempo de execução do serviço, 52 dias, e é importante que se diga que não houve a negligência da guarda do dia semanal de descanso. Meus queridos irmãos, a passagem se encerra revelando o temor que ocupou as nações circunvizinhas. Meus irmãos, a passagem se encerra revelando como Deus foi glorificado através do grupo liderado por Neemias. Meus irmãos, a passagem se encerra revelando a dificuldade enfrentada por Neemias, que permaneceu durante toda a obra, sendo atemorizado através de cartas. Meus queridos, o que nos chama a atenção aqui são os efeitos das investidas dos oponentes na reconstrução dos muros. Eles esperavam que a obra fosse contida e permanecesse estagnada. Mas o que percebemos aqui é que os efeitos do que eles desejaram foram diametralmente opostos. Até mesmo o círculo de relacionamento ideológico deles foi afetado pelo testemunho daqueles liderados por Neemias, que puseram a mão ou as mãos à obra. É importante então compreendermos que o sentido textual de que todos os gentios circunvizinhos temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, sinaliza o temor reverente que as pessoas descrentes passaram a ter de Deus. Meus irmãos, o Senhor usou a maldade do coração dos inimigos de Neemias para ser glorificado através da execução daquela obra. E tal experiência conferiu visibilidade ao trabalho da igreja e promoveu finalmente a glória de Deus. É de fato isso que nos interessa. Essa experiência do povo de Deus de ter que enfrentar obstáculos intramuros é que de fato muitas vezes abatem o servo de Deus. Contudo, o registro da revelação especial do Senhor nos mostra que para a execução de um trabalho, quando Deus nos chama, nos vocaciona para o exercício da sua tarefa, nós vamos encontrar dificuldades tanto externas quanto internas. O que importa para nós aqui é percebermos que pelo testemunho, pela determinação e pela piedade de Neemias, os muros foram finalmente completados e Deus foi glorificado em tudo. Meus queridos irmãos, do que vimos até aqui na exposição de Neemias, capítulo 6, quais os ensinos que nós podemos extrair dessa passagem? Em primeiro lugar, Deus age soberanamente e providencialmente por meio de agentes humanos para a redenção do seu povo. Isso é percebido na atitude do rei Ciro, um homem ímpio, bem como através da atitude de Neemias, um crente piedoso. Em segundo lugar, o êxito da obra redentora não está limitada à capacidade humana, mas à bênção do Todo-Poderoso. A história é de fato a maior testemunha que revela que a boa mão do Senhor esteve sobre esses homens e por isso então aquela obra foi completada. Em terceiro lugar, o relato do repatriamento e redenção do povo da aliança sinaliza uma redenção maior, cujo redentor é o Senhor Jesus Cristo. É importante então, meus queridos irmãos e amigos, destacar que Neemias e a reconstrução dos muros são tipos ou sombra de uma realidade encontrada no plano eterno da redenção. Os muros são símbolos de defesa, de proteção para pessoas, famílias e nações. Cristo é de fato o reformador, o redentor por excelência. É Ele que, através do serviço prestado ao Pai, o seu sacrifício,
perfeito, eterno, suficiente. É Ele que redime o seu povo da escravidão e o capacita a vencer os seus inimigos. Portanto, meus queridos irmãos, ainda que o livro de Neemias exponha uma linda história de redenção, o reformador por excelência é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, confie nele. Por isso, entregue a sua vida a Ele. E por isso, receba a restauração que você tanto deseja. Por isso, eu quero efetivamente concluir a mensagem nessa noite, desafiando a você que faz parte de alguma igreja e que recebeu uma comissão. Permaneça firme, porque o Senhor, em algum momento, vai lhe dar a sua bênção e a sua vitória. Por isso, você que ainda não confessou Jesus Cristo como seu Salvador suficiente, entregue a sua vida a Ele e confie nele como seu Redentor, como seu Salvador, e Ele vai restaurar a sua sorte, como restaurou a sorte do povo da aliança no passado. A minha oração e súplica é que Deus, por sua graça, aplique a sua palavra ao nosso coração. Nós vamos orar, encerrando então o culto nessa noite. Eu quero orar por você. Quem sabe que esteja desestimulado ou desestimulada a alguma missão recebida, seja na sua vida religiosa, na sua vida matrimonial, na sua condição profissional. Talvez você esteja pensando em desistir de alguma coisa que Deus lhe deu para fazer. Eu quero dizer para você, confie no Senhor como Neemias e saiba que Ele vai, no tempo dele, promover aquilo que você deseja. Mas quero desafiar você também, que está me escutando através do YouTube ou das ondas da Rádio 98, do seu aplicativo, você que ainda não tem a Jesus Cristo como seu Redentor, que está com os muros da sua vida e da sua casa arrebentados, sem proteção, entregue-se a Ele e confie nele, porque o mais Ele fará. Curve a sua fronte agora, nós vamos orar e logo após impetrar a bênção dos apóstolos. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu bendito e amado Filho, nosso Redentor e Supremo Pastor, nós bendizemos a Ti, Deus da aliança, nosso Reformador, nosso Redentor, Tu que através do Teu Filho nos redimiu do nosso cativeiro, restaurou os muros da nossa vida e da nossa casa. A Ti seja a glória, a Ti seja a honra, a Ti seja o louvor. Ajude-nos, Senhor, nesses tempos de tantos desafios, de tantas dificuldades enfrentadas, a nos manter fiéis em todas as Tuas promessas. Use-nos como agentes da Tua graça, para que através de nós outras vidas sejam redimidas do cativeiro em que vivem, e que Cristo, em tudo e em todos, seja exaltado e glorificado. Em nome dele nós oramos. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça